Amém. Deus te abençoe. Obrigado, pastor. Tá bom. Queridos irmãos, queridas irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Que alegria, que alegria. O bom filho a casa torna, como já dizia o velho ditado, não é? Eu gostaria muito de compartilhar com você, querido irmão, querida irmã, as experiências que temos tido ao longo desses 2 meses na Igreja Batista em Parque Vila Isabel. Mas eu tenho 2 receios. Primeiro, perder o foco na reflexão de hoje. E o segundo, de me emocionar. Então, vamos guardar as pérolas, pastor, para uma próxima ocasião, porque são muitas histórias, apesar do pouquíssimo tempo, porque o desafio é muito grande, mas eu acredito e tenho a plena convicção que os irmãos, desde já, estão intercedendo e continuem orando e intercedendo, porque são momentos preciosos que temos vivido ali em Parque Vila Isabel, juntamente com a liderança e a direção do pastor José Marcelo e a sua esposa, e nós temos a plena convicção de que os irmãos continuarão intercedendo, e vamos esperar em Deus aquilo que Ele já separou para este tempo, juntamente com aquela comunidade do Morro dos Macacos, para aquela igreja. Só para você ter uma ideia, aquela igreja é sexagenária, tem 62 anos de idade, de vida, e já chegou a ter quase 200 membros. Hoje, tem somente 4 membros. Então, talvez você não tenha dimensão do desafio que é, mas nós, desde o ano passado, já víamos conversando, eu e Kátia, e o início desse ano, nós intensificamos as nossas conversas e as nossas orações, até que chegou a nós esse pedido de ajuda, e prontamente fomos lá e conversamos, e nos sentimos tocados por Deus primeiramente, mas, sobretudo, pelo desafio para o qual acreditamos que Deus também nos chamou. Então, continue orando, continue intercedendo, eu sei que você já tem feito isso, mas nós temos um grande desafio e a sua colaboração e intercessão é fundamental para a proclamação do Evangelho de Deus naquele lugar. Hoje nós gostaríamos de conversar com você sobre um tema que nos atravessa, independentemente das experiências que eu e você podemos ter, independentemente do contexto em que eu e você vivemos, em que crescemos, das nossas questões e das nossas realidades sociais, espirituais, das nossas experiências das mais variadas, nós vamos falar hoje sobre a força do perdão. Esse tema, ele me atravessa muito, porque apesar de esse texto ter sido escrito há mais de 5.000 anos, ele parece que foi escrito hoje, para mim e para você. O tema perdão, ele não vai sair de moda jamais, sabe por quê? Porque nós sempre estamos aprendendo com essa experiência de liberar o perdão. Talvez você tenha em mente a ideia de que, Anderson, eu não tenho o que perdoar, eu não tenho o que aprender mais com o perdão, porque a minha vida está resolvida. Amém por isso. Louvado seja Deus pela sua vida. Mas é importante que vigiemos, meu irmão, minha irmã, porque sempre quando nós examinamos profundamente as nossas vidas, encontramos lá no cantinho do quarto, lá no cantinho da parede, algo que talvez precise ser revisitado, revisto, reavaliado, pois talvez ali no cantinho da sua parede seja a resposta que você precisa para resolver algumas questões que supostamente ou provavelmente estejam pendentes e que tenha caído no esquecimento, e por isso você não se deu conta de que algo precisa ser tratado e resolvido na sua vida. Esse é um tema que me atravessa também, porque não se trata necessariamente de tempo, não se trata necessariamente do que aconteceu lá atrás, ou que acontece agora, mas é um tema atemporal. E algo interessante também que nós podemos compartilhar com você em relação a esse texto que nós vamos ler em instantes, é que
nós costumamos enxergar e detectar em várias narrativas bíblicas a atuação direta de Deus sobre determinados personagens na Bíblia. Por exemplo, Abraão e Sara, ele falou diretamente com eles. Abraão e Sara conversaram com Deus, Deus conversou com eles. Mas esse texto, que nós vamos falar sobre a história e o relato de José, é um texto que você pode encontrar do capítulo 37 até o capítulo 50 de Gênesis. É uma das histórias, para mim, mais fascinantes da história da Bíblia. É, sem sombra de dúvida, uma história que nos confronta diretamente. Por ele abordar um tema atual, perdão, mas também por algo muito interessante. Do capítulo 37 ao capítulo 50, mais precisamente no capítulo 46, versos 1 e 2, nós encontramos o registro de que Deus está falando diretamente com Jacó. Então, há uma comunicação, um diálogo, uma conversa direta entre Jacó e Deus. Quando Deus fala para Jacó que Deus estará com ele, e que ele não precisa ter medo de ir em direção ao Egito. Mas a história de José é uma história que revela para mim e para você, meu irmão e minha irmã, algo que precisa estar muito presente nas nossas mentes. Que os desígnios de Deus, eles se cumprirão na minha e na sua vida. Entretanto, esses desígnios, eles dependem muito mais da disponibilidade que eu tenho em me permanecer fiel a Deus e aos seus desígnios, do que propriamente uma ação direta de Deus sobre a minha e sobre a sua vida, do que propriamente ouvir uma fala de Deus claramente para mim e para a sua vida. Porque, no fundo, eu e você sabemos o que precisamos fazer, como agir e quando agir para resolvermos aqueles pontinhos que estão nos cantos das nossas paredes. Mas o que é que muitas vezes nos impede? Então, essas questões nós vamos conversar com você exatamente nesse instante. Eu peço que você, mais uma vez, feche os seus olhos para nós conversarmos com Deus. Pai bendito, nós te louvamos porque o Senhor já tem nos inspirado, nos edificado por meio das mensagens cantadas, por meio do abraço afetuoso do irmão e da irmã, das orações. E agora, Senhor Deus, pedimos que Tu continues nos falando. Pedimos que o Senhor continue iluminando as nossas vidas e a nossa mente para compreendermos perfeitamente, em claro e bom som, aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Tem piedade de nós, perdoa as nossas dívidas e guarda-nos para a Tua glória, em nome e por amor de Jesus. Amém. Gênesis capítulo 45, a partir do verso 3. Gênesis 45, de 3 a 9. Vamos conversar a partir desse texto sobre a força do perdão. E disse a seus irmãos: Eu sou José, meu pai ainda está vivo? E seus irmãos não lhe puderam responder, de tão assustados que ficaram diante dele. E José disse aos seus irmãos: Agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse: Eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês, para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como que um pai
de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Voltem depressa para junto de meu pai e digam a ele: assim manda dizer o seu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Venha para junto de mim, não demore. Louvado seja Deus pela leitura da sua santa palavra. Não vamos aqui destrinchar para você a história de José, como nós já dissemos no começo, para que você relembre a história, para que você que talvez não conheça essa história, Gênesis, capítulo 37 a 50. Mas nós vamos falar algumas coisas para nós tentarmos desenvolver, então, o nosso raciocínio sobre o que queremos dizer para você. Então, nós temos dois momentos da vida de José. José, ele, aos 17 anos, era o mais querido dentre os irmãos. Ele foi vendido aos mercadores do Egito. E olha que o que eles, na verdade, queriam fazer com José, os seus irmãos, era matá-lo. Mas alguém teve piedade dele e disse: não, vamos apenas vendê-lo e ele vai desaparecer daqui e nós nunca mais o veremos. Esse foi o primeiro momento, instante da experiência de José. Mais à frente, quando José foi vendido, ele torna-se então servo de Potifar. A mulher de Potifar fica encantada por José. José tenta se esquivar e quando a mulher de Potifar percebe que ele não vai cair na armadilha dela, ela o acusa de ter sido assediada por ele. José então é encaminhado à prisão, ele é preso com outros dois servos de Faraó, o padeiro e o copeiro. Naquela prisão, então, o padeiro e o copeiro, eles têm uma visão, e quando José percebe que eles têm dificuldade de compreender esta visão, José automaticamente começa a revelar e interpretar para eles o sonho que eles tiveram. Até que depois de algum tempo, eles vão embora, o padeiro e o copeiro, voltam para o reino, voltam para Faraó. Faraó, ele tem duas visões, e o padeiro e o copeiro se lembra de que existia alguém que estava preso, que foi capaz e conseguiu revelar e interpretar a visão deles com maestria. E imediatamente Faraó, a descobrir, pede que José vá ao encontro dele para revelar a visão, o sonho que ele tinha. Faraó fica então impressionado com José. José, como consequência da sua maestria em revelar o sonho e a visão, ele torna-se nada mais, nada menos que a pessoa mais poderosa do Egito depois de Faraó. É como se ele fosse uma espécie de vice-faraó, vice-rei do Egito. Então perceba que até aqui, meus irmãos, nós encontramos na história, breve história de José, nessas poucas palavras, um momento trágico, um início de história muito difícil, muito complicada, que talvez eu e você possamos ter alguma identificação, porque em algum momento da minha ou da sua vida, num longo passado ou num curto passado, você tenha enfrentado algum tipo de dificuldade que tenha impedido você de alçar voos maiores. José, então, aos poucos, ele foi caminhando, ele foi mostrando o seu valor, a sua importância, as suas habilidades. Ele teve uma oportunidade de mostrar a sua habilidade. O relato bíblico diz que tudo que José fazia, ele prosperava. O relato diz, desse texto bíblico, de tudo que José fazia, trabalhava e mexia a mão, ele obtinha sucesso, porque Deus estava com ele, porque Deus sabia exatamente o que se passava no coração de José. José, então, por ter passado por essas dificuldades, ter sido vendido, ter sido preso injustamente,
e depois ter chegado até diante de Faraó e ter se tornado vice-rei, é, de fato, uma história de novela, ou filme, se você assim preferir. Mas este é o primeiro, eu diria, capítulo, episódio deste grande filme, deste grande seriado. O segundo capítulo, o segundo episódio deste seriado começa um pouquinho depois de José ter sido injustiçado e enfrentado inúmeras dificuldades desde os seus 17 anos de idade até se tornar o vice-faraó do Egito. A grande questão, meu querido irmão, minha querida irmã, é que nós, ao enfrentarmos muitos desafios, dificuldades e adversidades ao longo das nossas vidas, nós nos sentimos autorizados a fazermos determinadas coisas com a justificativa dos problemas que nós enfrentamos. Eu sou assim porque eu passei por uma experiência ruim e negativa. Então, se você não entende a minha brutalidade, se você não entende a minha arrogância, se você não entende a minha grosseria, a minha individualidade, é porque você não conhece a minha história, você não sabe o que eu passei, você não sabe o que eu enfrentei. Nós, muitas vezes, nos apoiamos nas injustiças que nós sofremos ao longo da nossa vida para nos tornarmos alguém que nós nunca fomos e que nós não somos. José, por ter sido injustiçado, ele tinha todo e qualquer álibi para se transformar na pessoa mais megera que todo o Egito poderia conhecer. Mas o relato mostra um desfecho totalmente diferente. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, o segundo momento dessa história acontece quando os irmãos de José vão ao Egito buscar comida. Vamos lembrar mais um pouquinho a história de José. Quando ele revelou os sonhos de Faraó, ele disse que passariam-se 7 anos de grande fartura. Mas depois desses 7 anos de grande fartura, haveriam outros 7 anos de escassez na terra. E para que o Egito vencesse esse período, essa fase de escassez, de muita dificuldade, José recomenda que Faraó separe metade de tudo aquilo que eles produziram em termos de alimento para que eles não passassem por dificuldades no momento da escassez. Então, todo o mundo naquela ocasião passou por dificuldades porque eles não tiveram a mesma oportunidade que Faraó teve em saber o que iria acontecer. Faraó, então, segue as orientações e recomendações de José. Então, passam-se os 7 anos de fartura, inicia-se, então, um novo período de escassez e dificuldade, de fome. E aí as pessoas de vários lugares do mundo começam a se dirigir ao Egito para comprar comida, alimento, mantimento, coisas básicas. E passaram-se, então, já 2 anos do momento de escassez, quando, de repente, os irmãos de José encontram-se com ele. No versículo 4, diz o seguinte: José disse aos seus irmãos: agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse: eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Querido irmão, querida irmã, nós não podemos e não devemos usar de justificativa para algum comportamento não apropriado e não adequado, que dificulta a nossa relação com o próximo, com a igreja, com a nossa família, com os nossos amigos, sobretudo com Deus. Não podemos usar como justificativa o mal que supostamente as pessoas fizeram a mim e a você.
Mas nesse trecho, nesse relato da história de José, nós aprendemos que quando temos uma oportunidade de revermos algumas questões que ficaram pendentes no passado, a primeira coisa que precisamos fazer é permitir que aquela pessoa pela qual você supostamente tenha sido ofendida, ou que você tenha ofendido alguém, é chegar perto. José chega diante dos seus irmãos, quando ele se revela para eles, dizendo que ele era o José, o irmão deles, aquele que eles haviam vendido. Eles são tomados por medo, porque o receio deles era de que José fizesse alguma coisa ruim para a vida deles. É aquela história popular, quem não deve não teme. Está com medo por quê? Fez alguma coisa errada? Não, então... José tinha todos os motivos, tinha todas as razões para naquela hora dar o troco. Não bastasse os motivos e as razões que José poderia ter para dar o troco, José era uma pessoa extremamente poderosa. Ele poderia chegar e falar assim, agora eles vão ver, agora eu vou dar o troco. Mas José fez algo totalmente diferente. Cheguem perto de mim. Eu sou José. Então, meus irmãos, o primeiro ato que eu e você precisamos fazer para tratarmos questões pendentes do passado é nos aproximarmos da pessoa que supostamente te ofendeu, ou que você supostamente tenha a ofendido. Então, nós precisamos, na verdade, passar a história limpo. Quando eu me aproximo de alguém, quando eu preciso aparar alguma aresta com alguma pessoa, eu preciso ter em minha mente e em meu coração a consciência de que as arestas precisam ser reparadas. A história, os acontecimentos desfavoráveis, prejudiciais, a nossa relação que talvez esteja um pouco prejudicada ou tenha sido muito prejudicada, precisa ser revista. Precisamos passar a nossa história limpa. Para isso, precisamos nos aproximar. Para isso, precisamos abrir a porta para que a pessoa se achegue a você. Ou então, que você tome a iniciativa de chegar até ela e olhar nos olhos dela e conversar. E neste momento de aproximação, é importante você olhar nos olhos, falar com sinceridade, falar com honestidade, falar com respeito, ter uma conversa franca, transparente, mas sem ofender. Quando nós colocamos os pingos nos is, nós estamos revelando para a pessoa algo que nos incomoda. Quando nós damos nomes aos bois, nós estamos mostrando exatamente para a pessoa aquilo que ela talvez tenha feito a você e que ela sequer poderia imaginar que você estivesse passando por algo assim. Então, quando nós nos aproximamos, nós temos nas nossas mãos a oportunidade de falar para ela o que é que você está sentindo, o que é que te incomoda. Da mesma forma, quando alguém se aproxima e talvez ela esteja chateada com você, ela ter então a oportunidade de falar para você, você me ofendeu. Você fez um gesto, você falou algo que não foi bom para mim e me magoou e me ofendeu. Neste momento, meus irmãos, não é o momento de nós entrarmos em disputa para dizer ou para saber quem é que está com a razão. Nós não estamos entrando num ringue para tentar convencer o outro de que você está com a razão ou ela está com a razão. Não se trata de defender a razão, não se trata de saber quem é que está certo ou quem está errado. Trata-se de aproveitar uma oportunidade, e eu acredito, dada por Deus, para que numa aproximação você consiga resolver os pontos.
que ao longo de um determinado período estava frouxo, e que numa conversa franca, madura, honesta, sincera, você aperta as porquinhas e o relógio volta a funcionar com tranquilidade, com segurança. Outra coisa, meus irmãos, que nós aprendemos nessa história, neste relato de José, é que não devemos permitir que a tragédia molde o nosso caráter. Não podemos deixar que as nossas realizações pessoais nos transformem em pessoas insensíveis, grossas, arrogantes, independentes. Você pode ter todos os êxitos e sucessos na sua vida, e se você alcançar, louvado seja Deus por isso. O que nós chamamos a sua atenção, meu querido irmão, minha querida irmã, é não permitir que o seu caráter e a sua personalidade sejam moldadas por um êxito que você tenha alcançado, e aí eu quero dizer uma coisa para você, não pelas tuas capacidades, mas pela graça de Deus que alcançou a tua vida, te deu plenas condições para que você se tornasse uma pessoa de êxito na sua vida profissional e pessoal. Não compete a mim receber para mim somente todos os méritos dos meus êxitos e das minhas conquistas. Não se trata da minha potencialidade, não se trata da minha capacidade, não se trata das minhas habilidades. Trata-se de compreender os desígnios de Deus na minha e na sua vida. E quando você conquistar aquilo que você tanto deseja, glorifique a Deus. Foi isso que José fez. Em momento algum ele deixou o sucesso subir à sua cabeça. José permaneceu firme nos propósitos e nos desígnios que Deus havia separado para ele. E qual era o desígnio de Deus para a vida de José? Não era o sucesso que José alcançou. É para que José salvasse um povo inteiro que estava morrendo de fome. Sobretudo a sua família. Sobretudo os seus irmãos que o venderam. Se José, em algum momento do seu sucesso, tivesse titubeado, ele tornaria-se cúmplice de um assassinato, eu diria, de um genocídio de um povo inteiro, que morreria de fome, inclusive os seus familiares. Porque quando eu tenho uma solução para um problema, e eu não ajo conforme o direcionamento de Deus na minha vida para a resolução desse problema, eu estou sendo cúmplice de um ato que pode prejudicar inúmeras pessoas, talvez até tirar as suas vidas. E talvez você possa pensar assim, mas eu não tenho nada a ver com isso. Se eu alcancei o que eu alcancei, se eu sou quem eu sou, é mérito meu. O problema dos outros não é problema meu, é dos outros, eu não estou nem aí com isso. José era a pessoa mais poderosa do Egito, depois de Faraó. Mas ele não pensou assim, porque ele sabia que os desígnios de Deus na sua vida permaneceriam em sua vida. E ele sabia que todo o mérito que provavelmente seria atribuído a José, ele não trouxe para si. Mas ele disse para os seus irmãos que Deus o colocou ali para que ele pudesse salvar a vida dos seus familiares e de todo o seu povo. Existe uma música, aliás, Leônidas, eu fiquei feliz quando eu cheguei lá na sala, comentei, viu, irmão Eli, eu fiquei feliz porque nós estávamos com uma roupa muito parecida, nos cumprimentamos. Aí quando eu cheguei lá em cima, o pastor Zeca, não, mas tem uns 30 igual a você lá embaixo. E aí o Leônidas falou, não, o coral vai cantar. Eu falei, então, dependendo da música, sim, vamos cantar João Alexandre. Opa, eu ia até dar uma palhinha, viu, Lélia?
mas como a gente tem que poupar um pouco a nossa voz, e vocês cantam muito bem, então eu optei ficar cantando ali pertinho de vocês. E essa música que vocês cantaram, evidentemente, se você não conhece João Alexandre, é um dos grandes expoentes da música popular cristã. E eu gostaria de citar uma outra música dele, chamada Jogou, Venceu, Pastor Zeca. Conhece, Pastor Zeca? Conhece, né? O que diz o trecho dessa música? Quem pensa somente em si, quer ganhar um jogo que já perdeu. Quem sabe abrir mão de si, compreendeu a vida. Jogou, venceu. Entende? Não se trata de ser vencedor por méritos. Muitas vezes, na nossa vida cristã, como os discípulos de Jesus, vencer está muito mais ligado àquilo que eu devo abrir mão, do que propriamente conquistar aquilo que eu desejo. E para a gente não parar em João Alexandre, eu quero citar também outro músico, Gerson Borges. O nome dessa música é Um Cafezinho. Lá no finalzinho da música, o trecho diz o seguinte: a gente, para ganhar, tem de perder. Então, eu quero fazer uma observação para você. Se você está buscando a Cristo porque você almeja alcançar algum tipo de sucesso na sua vida, precisamos conversar. Ou então vai ter que ir na sala lá do pastor Ailton para conversar, o pastor Zeca. Porque o significado da vitória na vida cristã está muito mais próximo da cruz do que algum sucesso ou realização pessoal. Isso não significa que Deus esteja com você, que Deus não esteja com você caso você não alcance. Isso não significa que Deus não queira que você seja uma pessoa de realização plena, bem-sucedida na sua vida. Mas o combustível que deve nos mover em direção a Deus, a Jesus Cristo, a nossa vida cristã, não são as nossas realizações próprias, mas está muito mais ligada a quanto eu estou disposto a abrir mão daquilo que eu conquistei, para que o seu reino prospere, cresça e o Evangelho de Jesus Cristo seja conhecido na face da terra. Ore, peça a Deus por aquilo que você deseja, do fundo do seu coração. Consagre a Deus, sim, os teus sonhos, os teus planos, aquilo que você deseja ser, coloque diante de Deus. Sabe por quê, meu irmão? Não é para que você seja uma pessoa bem-sucedida, não. O que isso é ótimo, e essa é a nossa oração, é o desejo do nosso coração. Mas nós oramos e colocamos diante de Deus os nossos desejos, aquilo que nós queremos, é para que nós, quando nós alcançarmos, nós glorificarmos o seu nome. Porque o mérito é dele. Toda a honra, toda a glória, toda a adoração, seja a ti, Senhor. Não são meus méritos, mas a graça, a bondade e a misericórdia de Deus, que esteve e estará comigo todos os dias, até a sua vinda. E para nós encerrarmos, eu quero citar uma passagem ainda em Gênesis, no capítulo 50, verso 18. Gênesis 50, de 18 a 21. Depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui, somos seus servos. Mas José respondeu: não tenham medo, será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente.
Portanto, não tenham medo, eu sustentarei vocês e os seus filhos. O que nós podemos definir, meu irmão e minha irmã, está lá em Romanos, capítulo 12, versos 21. Não vençam o mal fazendo o mal, mas vençam o mal fazendo o bem. É exatamente isso, e foi exatamente isso que José fez. José, ele poderia muito bem tomar qualquer decisão contrária e dar o troco aos seus irmãos por tudo aquilo que eles fizeram a José. José diz: por acaso eu tenho que estar no lugar de Deus? Este lugar não me pertence. Não se deixe seduzir por um lugar que não pertence a você, mas mantenha-se firme nos desígnios do Senhor sobre a sua vida. Tem muito mais a ver com o que Deus pode fazer na vida de tantas pessoas por meio da sua vida e da tua realização, do que propriamente Deus te colocar num lugar que não compete a você ocupar. Mas o quanto eu e você estamos dispostos a alcançarmos aquilo que Deus nos concedeu, a compartilhar. O reino de Deus é o reino de compartilhamentos. O reino de Deus é um reino de acolhimento. O reino de Deus é um reino capaz de transformar as suas dores, as suas lutas em propósito maior, que foi o que aconteceu com José. Ele não se deixou levar pela sua história de lutas, dores e dificuldades. Ele não se deixou moldar pelas lutas, dores, dificuldades e as injustiças que cometeram contra a vida dele. José não se deixou moldar, não deixou moldar o seu caráter pelo sucesso e pelo êxito que ele alcançou na sua vida. Mas José, em todos os momentos da sua vida, permaneceu firme nos desígnios definidos, estabelecidos por Deus na sua vida. E foi por meio da vida de José que um povo inteiro foi salvo, porque José entendeu o desígnio de Deus na sua vida. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão e minha irmã. Não se deixe levar, seduzir por coisas materiais, terrenas, que são passageiras, mas se apegue àquilo que permanecerá por toda a eternidade, num campo, numa dimensão espiritual, que só poderemos enxergar se estivermos conduzidos, orientados e guiados pelo Santo Espírito de Deus na minha e na sua vida. Que Deus nos abençoe nesta noite para todo sempre. Amém.